como é que você pode ajudar o seu filho a lidar com a ansiedade em um mundo tão cheio de estímulos? Com as telas por todos os lados, pressões na escola e até mesmo o impacto da pandemia, as crianças estão enfrentando desafios emocionais muito maiores do que a gente imaginava. E nesse episódio especial de Dia das Crianças, eu vou falar a fundo sobre esse tema. E fique com a gente porque eu vou deixar aqui algumas dicas que podem fazer toda a diferença para o bem-estar do seu filho. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu estou aqui para te ajudar a desenvolver os melhores hábitos, para ajudar a construir foco, produtividade, para transformar a sua vida. E se você for novo por aqui, não tem problema, não deixe de assinar o canal para você receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e vai trazer aquela energia que você precisa para você parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode assinar os outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, tá bom? E essa daqui é a... Thaís, e vejo meu primeiro vídeo, que foi há... 2 semanas. 2 semanas. É isso aí, ela tá participando aqui comigo porque o tema tem tudo a ver, né? E a ansiedade, como a gente vem conversando, ela é um fenômeno que cresce de forma generalizada, mas o que eu venho percebendo é que cada vez mais isso vem se tornando comum em crianças entre 6 e 12 anos de idade, né? O impacto que a gente tem da tecnologia, o aumento do uso das telas, o isolamento social causado aí pela pandemia e até o medo crescente de perder os pais são só algumas das causas desse aumento de ansiedade. E no episódio de hoje a gente vai explorar as origens dessa ansiedade e também vai ver o que a gente pode fazer para melhorar ela e quais são os impactos que ela gera ali no curto, no médio prazo e, obviamente, buscando aí técnicas científicas e embasadas na psicologia, na neurociência, que podem ajudar a gente ou outros pais a controlar essa ansiedade nos seus filhos. E só para relembrar de forma rápida, a ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de estresse ou de ameaça, acionando aquele nosso mecanismo de luta e fuga que nos prepara ao longo da vida, né, da nossa evolução, para enfrentar os perigos iminentes. É claro que hoje em dia isso não faz mais sentido, né? E no caso das crianças, essa ansiedade ela pode ser ainda mais intensa, porque eles estão ainda naquela fase de desenvolvimento, eles estão aprendendo a lidar com emoções complexas, como por exemplo o medo, a ansiedade é uma delas, a preocupação, e nessa idade elas estão ganhando aí mais autonomia, mas elas ainda dependem fortemente das figuras de apego, né? Os pais, para aquela segurança emocional. E segundo a teoria do apego, do psicólogo britânico John Bowlby, o vínculo seguro com os pais ou cuidadores, ele é fundamental para esse desenvolvimento emocional de forma saudável. Quando a criança sente que esse vínculo está ameaçado ou que ele é inconsistente, ela pode sim desenvolver sintomas ali de ansiedade de forma bem natural. Mas essa não é a única causa de ansiedade infantil, né? Existem outras causas também conhecidas e eu vou tentar trazer aqui que vão desde fatores biológicos até questões sociais e psicológicas. Então vamos abordar aqui alguns deles, né? O primeiro deles, e aí eu vou conversando com a minha filha para ver se ela já percebeu isso. O primeiro deles, e um dos mais impactantes no dia de hoje, está relacionado à tecnologia, às telas, né, tão comuns aí nas nossas casas. A dopamina, lembra aquele neurotransmissor ligado à sensação de prazer, de recompensa? Ela é sempre liberada quando a gente está usando ali dispositivos eletrônicos. E essa liberação constante de dopamina ao usar jogos, ou redes sociais, ou assistir vídeos, principalmente aqueles vídeos curtos, como shorts, que duram ali até 15 segundos, acaba criando um ciclo de dependência, né? As crianças que passam muito tempo nessas telas, elas podem se sentir ansiosas, principalmente se elas utilizam isso como uma válvula de escape emocional. E me diga, o que você acha disso? Eu queria falar outra coisa também. Fale. Existem 2 tipos de ansiedade. Existe a ansiedade boa e a ansiedade ruim. Vou dar um exemplo de ansiedade dessas duas ansiedades. A ansiedade boa é aquela tipo assim: amanhã eu vou na casa de uma amiga, eu tô muito ansiosa pra isso. Isso é ansiedade boa. Amanhã é meu aniversário. Ansiedade boa. Ansiedade ruim é tipo... É tipo uma preocupação em algo que não existe? Tipo, será que eu vou tirar uma nota boa na prova? E se eu não tirar uma nota boa na prova? É quando você começa a pensar sobre coisas que não necessariamente aconteceram. Isso mesmo. Sabe, se você assistiu Divertidamente 2, você já deve saber que
Sabe aquele negócio que a Alegria usava como porta-copo? Não sabia. Nem sabia que eles tinham copo no cérebro, né? Sim. Então, que a ansiedade usa pra imaginar coisas ruins que talvez aconteçam com a Riley. Então, é tipo isso. Exatamente. É isso. Muito bem. E, além disso, o excesso de estímulos visuais e auditivos, ele também traz aí uma hiperestimulação que contribui para sintomas como ansiedade ou outras doenças mais ligadas aí ao cérebro, né? Como, por exemplo, depressão, enfim, transtorno do pânico. E o segundo fator importante está relacionado ao momento onde a gente está passando, ou a gente acabou de passar, né? A pandemia. O isolamento social que a gente teve, a interrupção das rotinas que eram estáveis, gerou ali sim um aumento substancial de ansiedade nas crianças, principalmente durante a pandemia e no início do pós-pandemia. Eles experienciaram ali medo por conta da perda de parentes ou de pessoas próximas, aquela sensação de impotência em relação à morte, né, a incerteza do futuro, e essa falta de interação social e presencial, com perda das atividades, por exemplo, atividades lúdicas no ambiente escolar, também prejudicou o desenvolvimento emocional, como a gente vê aí em diversos estudos que falam exatamente sobre isso, os efeitos da pandemia na saúde mental infantil. Isso traz a gente para o terceiro fator, que já existia mesmo antes da pandemia, mas que acabou se tornando aí um ponto mais latente. Ele era mais inconsciente, né, digamos assim, nas crianças, mas ele se tornou mais latente, que é o medo de perder os pais. E aí, para crianças entre 6 e 12 anos, os pais são a base da sua segurança emocional. E o simples pensamento de poder perder essa base já gera ali uma ansiedade intensa. Isso é particularmente visível em lares onde não existe uma segurança financeira, ou onde a saúde é discutida frequentemente, inclusive na frente das crianças. E a perda, ela está relacionada não apenas à morte, mas também a situações de possibilidade de não estarem mais próximos, como, por exemplo, uma separação. E aí, você me fale, o que você acha sobre isso? Você tem essa preocupação de não ter mais seu pai, a sua mãe, isso te gera ansiedade? Você tem a consciência sobre a morte, o que ela representa para você? Not. Muito boa resposta, bem direta. Você não se preocupa então com essa questão ainda? Não. Mas tem alguém que você acha que se preocupa, que passa por esse cenário num ambiente onde você circula, no colégio, ou nos locais onde você fazia o judô, faz a ginástica artística? Você acha que tem pessoas, amigas suas, que passam por isso? O quê? Pelo medo da perda dos pais. Uma vez, todo mundo já deve ter pensado nisso. Sim, com certeza. Eu também já passei por isso quando era criança, eu acho que é muito comum. E é algo que deixa a gente assim ansioso, que a gente começa a pensar sobre e se isso acontecer. Mas é uma coisa que é verdade? Não, às vezes não. Exatamente, então a gente não precisa, não é o momento de se preocupar. Às vezes pode ser, mas às vezes não. Na maioria não. Na maioria não, esse é exatamente o pensamento. Na maioria das vezes... Você tem que pensar nisso. Exato, na maioria das vezes a ansiedade ela chega por características que não são realidade, que só estão vindo ali num pensamento chamado pensamento intrusivo, que ele vem na sua mente, mas não necessariamente é uma realidade. Pensei numa coisa, mas eu não sei se vai melhorar. E assim, se acontecer, faz assim, pensa assim, podia ser pior. Ainda bem, não foi mais pior, né? Pensa nisso, podia ser pior, mas não foi. Então tá bom. Vamos ver, eu acho que melhor assim. E por fim, e por fim, a gente tem um fator que tende a se manter crescente ao longo dos anos, né? As mudanças rápidas que a gente tem aí no nosso mundo, que é um mundo complexo, que é um mundo dinâmico, onde a gente está aprendendo a lidar com situações que não são previsíveis, e as crianças são expostas a uma série de informações, tanto positivas quanto negativas, né? A comunicação está muito mais transparente hoje em dia e ela chega desde cedo. Notícias como, por exemplo, guerras, violência, doenças, geram ali aquele sentimento constante de ameaça, e isso faz com que o cérebro infantil, que ainda está aprendendo a lidar com isso, comece a produzir ali aquela ansiedade. A gente mesmo já teve um episódio como esse aqui em casa, que a gente assistia, não sei se você lembra, Thaís, a gente assistia jornal de manhã, e era tanta notícia complicada, tanta notícia ruim, que o Gabriel passou a ter medo de ficar longe da gente, porque ele achava que alguma coisa ruim ia acontecer.
E aí toda vez que a gente deixava ele ou com a minha mãe ou em algum outro local que a gente saía, ele ficava muito preocupado. Você lembra disso? Não lembra? Que teve uma vez que você ficou lá na vovó, aí a gente saiu, ou quando a gente foi pra São Paulo. Lembra quando a gente foi pra São Paulo? E aí ele ficou ligando pra saber onde é que a gente tava? Vocês foram pra São Paulo? Você tava lá também. Eu não tava. Lembra? Peraí, quem tava? Eu, você e a mamãe? A vovó, o vovô, tava todo mundo. E o Gabriel? Também tava, mas ele ficou com medo mesmo assim, porque é só aquela fico- referência que eu ele só- tinha dos pais. Você fica com medo quando você vai chegar na casa do seu amigo e volta meia-noite. Teve um dia que vocês voltaram 1h da manhã. É verdade. E por que você ficou com medo? Geralmente a gente vai dormir 9h da noite. Imagina eu indo dormir 2h da manhã. Mas você podia dormir antes, você não precisava ficar esperando a Eu gente. não consigo dormir. Ah, entendi, porque você fica preocupado. Porque eu quero dormir na cama de vocês. Ah, então não é preocupação não, é porque ela quer dormir na nossa cama. Mas, beleza. E aí, como é que a gente consegue perceber essa ansiedade nas crianças? Bem, tivemos aqui uma luz a menos, não tem problema. Não, agora vamos seguir tá aqui. tudo no escuro. Tá no escuro. Como é que a gente consegue perceber? Não é simples, né? A gente não tem essa visão, essa clareza de como a ansiedade aparece nas crianças, né? Mas existem alguns sinais que podem ajudar a indicar quando o seu filho está lidando com ansiedade. Por exemplo, irritabilidade, explosões emocionais. Crianças que são ansiosas, elas ficam ali mais irritadas, elas choram, elas sentem ali um desconforto, principalmente em situações que provocam reações como, por exemplo, enfrentar uma frustração no colégio, durante uma lição de casa, ou perder, por exemplo, quando ela está fazendo um jogo com os seus amigos. Passei. Eu esqueci o que eu ia falar. Existem vários tipos de ansiedade, tipo... Que... Eu acho, né? Eu achar, né? Ansiedade de ficar sozinho. Você só tem ansiedade quando você fica sozinho, né? Uhum. Tipo, quando você tá com uma pessoa, você não fica com ansiedade. Uhum. Outro tipo de ansiedade. Calma. Calma que eu tô pensando aí. Não sei. Então vamos seguir por aqui. Um ponto é essa questão da frustração, mas existem outros sinais também que acontecem. Por exemplo, distúrbios do sono, dificuldade para dormir ou acordar durante a noite, ter pesadelos frequentes. Isso são sinais comuns de uma criança que está passando ali por uma situação de ansiedade, né? Um exemplo, por exemplo, é quando ela se... Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas é quando ela se queixa de insônia antes de um evento de escola que seja importante, como, por exemplo, uma prova ou algum trabalho específico, né? E a criança também pode evitar aí atividades sociais, começar a evitar interações com seus amigos, ou passar a não querer ir em atividade que ela gostava, ter relutância em ir na escola, ou ir para o balé, ou para alguma atividade, uma festa de aniversário, por exemplo, que tem amigos, ela vai evitar porque ela está com aquele medo dessa interação social, né? E, obviamente, a gente também tem problemas físicos, por exemplo, dor de cabeça, dor de estômago, cansaço constante, mesmo que não pareça aí uma causa aparente de ansiedade, uma criança que vem reclamando de dor de estômago ao longo de alguns dias pode estar passando por um cenário de ansiedade e que precise realmente de uma avaliação melhor. Você quer falar algum ponto? Não? Eu queria falar, mas agora eu me esqueci. Ai, meu Deus. Então, se você lembrar, você me avisa. Calma. Deixa eu tentar me lembrar. Era um pouquinho antes. Era uma coisa um pouquinho antes. Então, quando for assim, você já pode me interromper. Tá bom, vou chegar assim, ó. Então, gente. Bom, e crianças ansiosas, elas podem ficar excessivamente apegadas aos pais e aí demonstrando aquele medo de ficar longe deles, se recusando a dormir sozinha. Então, se aquela criança quer todos os dias dormir na sua cama, é porque ela está sentindo ali uma insegurança, ela está ansiosa, ela tem medo que vocês saiam de casa, mesmo que seja por um tempo curto. E é bem provável que ela esteja desenvolvendo um sintoma de ansiedade. Eu só vou dormir na cama de vocês, porque a cama de vocês é mais confortável do que a minha. Ah, então tá bom. E quais são os impactos que essa ansiedade pode trazer para a criança, aí pensando no curto e no médio prazo, né?
Bem, a curto prazo, a ansiedade ela pode interferir no aprendizado, na capacidade de socialização e nas atividades diárias, como, por exemplo, fazer o dever de casa ou até se alimentar, né? As refeições também são impactadas. E quando uma criança ela está ansiosa, o cérebro dela ativa ali a amígdala, que é a parte responsável por detectar as ameaças, e essa ativação de forma frequente, ela interfere ali no córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções cognitivas superiores, como, por exemplo, o raciocínio, a memória, a tomada de decisão. Por isso que alguém não tem memória aqui quando está falando comigo, né? Por isso que a ansiedade infantil acaba prejudicando o desempenho escolar. E ao longo prazo, né, pensando assim, a ansiedade, se ela não for tratada, ela pode evoluir para outros transtornos, como, por exemplo, problemas de depressão, dificuldade de relacionamento ou até mesmo o uso de drogas para a fuga da realidade que ela cria dentro dos seus pensamentos, aí pensando nos adolescentes e nos adultos. Você diz uso de droga, mas você está falando sobre ansiedade infantil. Eu estou falando como longo prazo, ou seja, quando o adolescente ou adulto passa por uma ansiedade durante a infância dele. Eu também queria falar outra coisa, que é assim. Então fale. Que eu tava falando sobre coisas que a ansiedade pode fazer, não... Como é que é o nome? Causar? Não, pode causar. Pode ser causar? Tipo, ansiedade de... Pode falar com essas palavras. Socialização. E, pode ser isso, porque talvez a pessoa que está com ela ou ele, pode ter medo que as pessoas não gostem que ela tenha ansiedade. Muito bom, verdade. Ela tem medo de ser julgada, né? De que as pessoas achem que é algum problema dela e ela tem medo do que os outros vão pensar dela, não é? E o que você diria para uma criança amiga sua que passa por ansiedade? Não se preocupe. Muito bom, mas é difícil não se preocupar, porque aqueles pensamentos vêm invadindo a cabeça. Então vocês têm que estar próximos para dar o apoio. Eu vou falar assim, fala assim pra sua cabeça. Tudo que você tá falando é mentira. Então cala a boca. Que isso, mas é isso. É uma boa técnica, né? Desacreditar nos pensamentos intrusivos. E falando um pouco sobre o que a literatura e a neurociência trazem aí sobre essa parte de psicologia infantil, né? São citados aí pelo pesquisador John Bowlby, que eu falei, o psicólogo britânico, Jean Piaget, que é um biólogo e também é psicólogo suíço. Eles destacam a importância desse desenvolvimento emocional e cognitivo na infância para evitar esses cenários futuros aí de um adolescente ou um adulto que não saiba lidar com essa situação e acabe eventualmente tendo transtornos piores, né? E dentro desses estudos, existem algumas práticas e ações que podem ser aplicadas para melhorar ali o seu dia a dia, para ter mais controle sobre a ansiedade, o seu não, né? O da criança. Mas que antes de eu falar sobre qualquer um desses pontos, o primeiro passo é trazer aqui um pouco de clareza, principalmente para a criança, do que está acontecendo com ela, porque ela precisa entender e para que ela possa perceber quando ela está com ansiedade. E para isso eu vou trazer aqui, como sempre, né, um storytelling para ajudar você, se tiver filho, obviamente, ou que tiver o filho de algum amigo, que possa ajudar a ele entender o que é a ansiedade. Mas vamos lá, antes de eu começar. Um jeito de parar a ansiedade que você me disse é tipo, sei lá, a pessoa tá focada, tipo... num pensamento ruim. Tô lá. Tipo, amanhã eu vou ter um jogo e se eu jogar bola pra pessoa... E se a pessoa jogar bola pra mim e eu não conseguir pegar? Isso. E você vai distrair a cabeça dela no que ela tá pensando. Tipo, fazer assim, diz que você tá com ansiedade. Ai, meu Deus, amanhã tem um jogo... Vamos jogar um jogo de memória? Vamos, mas que jogo de memória? A gente faz assim, eu vou falar um número, você vai... Me esqueci, a gente tá numa piscina, ok? Aí você vai afundar debaixo da piscina, eu vou falar um número e você vai ter que adivinhar. Tá bom. Você tem que prestar atenção no que eu ouvi, ok? Muito bom. É um ótimo exemplo. O que a Thaisinha aqui trouxe é quando você tá com pensamento... Quando você tá com pensamento intrusivo, tirar aquilo dali e levar para um outro pensamento onde a criança tenha que raciocinar, ela tem que manter a atenção, como por exemplo um jogo de memória ou alguma coisa que você tá fazendo ali, uma contação de história, ela vai ter que realmente sair do ciclo que ela está entrando ali, daquele espiral de ansiedade, e passar a ter atenção no que está acontecendo. Um ótimo exemplo, muito bom.
E voltando aqui em como você pode trazer um pouco mais de clareza sobre o que representa a ansiedade para uma criança, eu vou fazer aqui uma historinha, né, uma metáfora que vai explicar um pouquinho como funciona. Imagina que a sua mente é como uma casa com muitas janelas, e cada janela ela oferece uma vista diferente. Uma mostra o presente, outra mostra o passado e outra mostra o futuro. E normalmente a gente consegue olhar para cada uma dessas janelas e ver claramente o que está acontecendo do lado de fora, ou seja, a gente consegue distinguir muito facilmente. Quando você está calmo e no controle, é como se todas essas janelas estivessem ali abertas, você pode respirar o ar fresco e você avalia a situação de maneira mais tranquila e sabendo exatamente qual é a realidade do seu momento presente. Mas aí vem a ansiedade, e quando ela chega, parece que é uma tempestade repentina que começa a cobrir as janelas com uma neblina, com uma névoa que não faz com que você perceba. De repente, o que você estava enxergando assim com certa clareza fica distorcido. Você já não sabe mais o que é presente, o que é futuro, e você começa a ter aqueles pensamentos, mas e se isso acontecer? E se algo der errado? Como o exemplo que a Tatá trouxe agora, né? A cabeça ela começa a se encher de barulho, de confusão, de um ruído, daquela sensação de medo e de preocupação constante, mesmo que nada realmente perigoso esteja acontecendo, que é muito comum, não ser uma realidade, mas ser somente um pensamento do futuro. E parece que o tempo todo vem aquele pensamento que invade a sua cabeça, falando que algo ruim vai acontecer, né? Um pensamento catastrófico, o seu coração começa a bater mais rápido, você começa a sentir uma pressão no peito, um nó na garganta, um aperto no estômago, e essa é a forma como o seu corpo encontra para te proteger de um perigo percebido, mas que muitas vezes é um perigo que não existe, né? É uma criação da nossa mente para que a gente se sinta ali alerta naquele momento. Não é verdade? O que você tem a falar sobre isso? Eu não prestei atenção. Exatamente, não prestou atenção, estava pensando no Carmed. Então vamos seguir ali. Bom, agora que você já entendeu como perceber a ansiedade nas crianças, e como explicar isso, né? Trazer ali uma consciência sobre o que é ansiedade para as crianças, como é que elas podem perceber e não desenvolver, eu vou trazer aqui algumas abordagens que podem ajudar, sim, a controlar um pouco dessa ansiedade na hora que ela aparecer. Eu vou trazer aqui algumas que ajudam na hora que ela aparecer e algumas para prevenir. E como eu falei anteriormente, existem diversas abordagens para ajudar a controlar a ansiedade infantil. Cada uma delas é baseada em princípios da neurociência ou da psicologia, e é importante adaptar essas estratégias de acordo, obviamente, com a faixa etária da criança e da personalidade. Primeiro eu vou falar sobre as que podem ser usadas no momento em que a criança estiver se sentindo ali ansiosa, ou seja, ela já está com um sintoma de ansiedade, né? Uma delas é respiração profunda, que é você parar, encher o peito, encher como se você estivesse enchendo um balão, a sua barriga, conte até 4 e depois solte esse ar, devagarinho. Respire, solte e conte até 4, soprando como se estivesse jogando o vento para longe. Repita isso algumas vezes e aos poucos a ansiedade vai diminuir. Uma forma de complementar essa técnica é fazer com que a criança conte junto com a respiração. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Porque fazendo isso, ela vai se esquecer do gatilho que gerou ela a esse pensamento. Ela vai ter que estar com o raciocínio da contagem e a atenção dela vai estar ali. Outro ponto às vezes, a gente tem ali aquele monstro da preocupação que faz com que a gente acredite em coisas que não sempre são verdade, né? Peça para essa criança se perguntar, será que isso realmente pode acontecer? Muitas vezes a resposta vai ser não. E assim, aquele pensamento ele acaba perdendo força. Um outro ponto, né, quando a ansiedade está grande, é movimentar o corpo, manter ele em movimento, pular corda, correr, descer escada. Isso tudo vai fazer com que acalme a sua mente. Nesse traço de mexer o corpo, manda a pessoa fazer uma estrelinha. Parada da ponte. Parada de ponte. Não é tão simples, né? Se for igual ao papai, vai se quebrar todo. Você vai, a criança não. Obrigado por reforçar a minha velhice. Uma outra técnica muito conhecida é a técnica de ground, né, de aterramento, que consiste em estimular os sentidos da criança, principalmente através do toque, da escuta dos barulhos do ambiente, trazendo ali aquela percepção do momento presente. A escuta dos barulhos do ambiente, você pode fazer assim, você vai mandar a criança ouvir os sons,
do lugar. Uhum. Aí você vai falar pra criança repetir cada um dos sons que ela ouviu. Muito bom, ela vai ter que estar atenta aos sons do lugar. Você já fez isso? Não? De onde você Acabei de pensar. Funciona, com certeza funciona. Então ela vai trazer ali a criança para o momento presente. Beijo. Um outro ponto é falar sobre os seus medos. Quando você conta para um adulto que você confia, o que você está sentindo, é como se você estivesse convidando a preocupação a sair da sua cabeça. Faz com que ela diminua, porque você sabe que você está enfrentando isso e que você não está enfrentando sozinho. Mas a ansiedade não é brincadeira. Então, para que ela possa ser melhorada, né, mais controlada, algumas mudanças são super importantes. E a primeira delas é ajustar o uso da tecnologia. Não é uma questão de proibir o uso das telas, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Mas de achar ali um equilíbrio. As crianças, elas precisam dividir o tempo delas, elas precisam ter pausas regulares, elas precisam ter atividades que não estejam atreladas à tecnologia. Incentivar brincadeiras ao ar livre, criar momentos de conexão familiar, tudo isso é importante sem esses dispositivos. Jogos que estimulam a criatividade, como por exemplo, imaginação, são um ótimo exemplo de jogos para expressar o sentimento. Sabia aquele negócio de respirar fundo? Então, eu tenho um WhatsApp Kids que eu tenho uma amiga e tem aqueles filtros, né? São filtros muito ruins. Horríveis. Entendo. E tem um filtro que ele é um skatista, que ele fica balançando e ele faz assim, respire, respire. E aí controla o tempo que você tem que respirar e expirar. Ele Tipo aquele... Eu acho que ele tem que respirar até chegar no outro lado, aí de novo, até chegar ao outro lado. Entendi. Eu pegaria se ele estivesse aqui, se meu celular estivesse aqui. Não tem problema, mas pelo menos já deu pra entender qual é o objetivo, né? Na próxima que eu aparecer eu mostro. Tá bom. E além disso, muitas crianças, elas também não sabem ali nomear as emoções delas, né? Por isso que é importante criar um ambiente seguro para que elas possam falar o que elas estão sentindo. Pergunte para elas como é que foi seu dia, o que te preocupou, o que te deixou feliz, o que te deixou triste. Tem uma técnica muito eficaz também da psicologia, que é o baralho das emoções, né? Onde a criança escolhe as cartas que representam como ela se sentiu durante o dia, em que momento ela sentiu aquilo ali, e mesmo que ela não saiba nomear, ela vai ter ali algum insight do que foi aquela emoção naquele momento, né? Uma outra prática também que ajuda bastante é ter um local da casa, pode ser da casa da avó, onde a criança possa se sentir segura, tranquila e no controle. Esse espaço pode ser decorado com os itens favoritos dela, como livros, brinquedos, cobertores. Você pode fazer assim, você pega pode ser um lugar 2x2. 2x2. Aí você pode botar como é que é o nome? Aquele negócio que... Edredom? Não. Aquele negócio que é todo enchido com bolinha. Puff. Puff. Aí você bota um puff, uma parede só de livros, uma parede só de brinquedos. E essa última parede que vai ficar assim, aqui vai ter um puff. E essa última parede desse lado vai ter um calendário com vários horários. Aí você pode escrever, nesse horário que eu tava aqui, eu senti tanta coisa. Muito bem. Reparou que você não botou nada de tecnologia? Não tinha televisão, não tinha tablet, não tinha celular? Não reparou, né? Isso que é bom, é que esse ambiente seja isento dessas telas, né? Dessa parte digital. Você pode botar as cores favoritas da criança, algumas coisas que façam tirar a ansiedade. Isso mesmo. Tipo, você pode perguntar pra ela, que cor faz você sentir ansiedade? Aí você não bota aquela cor pra ela não sentir isso. Muito bom. E esse conceito, ele se assemelha muito ao conceito que a neurociência chama de segurança emocional, né? Onde o nosso cérebro, ele reconhece que aquele ambiente ali, ele é livre de ameaças, permitindo ali que a gente se sinta mais calmo, que a gente se sinta mais relaxado e acalme ali a nossa amígdala cerebral, né? E se a criança estiver lidando com essa questão da consciência da morte, é importante que esse tema não seja banalizado, que ele seja levado com seriedade. As crianças, principalmente aquelas que têm experiências de perda ou que passaram durante a pandemia por algum adoecimento de algum familiar ou a perda de algum familiar, elas podem sim ter
medo de perder os pais ou as pessoas que são referência para ela. E explicar sobre a vida e a morte de forma simples, sem dramatização, pode ajudar muito a reduzir esse efeito do medo, né? Ao invés de negar o medo, a gente tem que reconhecer que ele existe e que todos nós temos esse sentimento, mas eles estão ali num lugar seguro e que tá tudo bem falar sobre isso, não tem problema. Estrutura ali uma rotina para proporcionar essa previsibilidade e segurança para as crianças. Você pode falar assim para criança: isso vai acontecer, mas isso não quer dizer que vai acontecer agora. Pode acontecer em qualquer hora, então você não se preocupe agora. Exatamente, não adianta se preocupar porque não tá no seu controle. Isso mesmo. E quando as coisas estão incertas, como foi o caso durante a pandemia, de ter uma rotina ali que a gente não conseguia ter a consistência, manter a rotina hoje em dia ajuda a criança a se sentir que ela tem um pouco de controle sobre o seu ambiente, né? Além disso, na neurociência também ela sugere que essa consistência nas atividades ajuda o nosso cérebro a desenvolver padrões e esses padrões acalmam a mente. O nosso cérebro ele não gosta de caos, ele gosta das coisas organizadas. E independente de todos esses itens que a gente falou aqui para trás, existe um ponto que tem que ser considerado, que é a parte da terapia. A criança experimentar essa terapia durante a infância, obviamente é uma terapia adaptada, vai ajudar muito a ele lidar com essas situações. Bruno, mas ele é muito pequeno. Fala. Bruno, mas ele é muito pequeno. Bruno, mas ele é muito pequeno. Sim, mas a gente não pode ver a terapia como um problema, e sim como uma ferramenta fundamental para ajudar na abordagem do tratamento da ansiedade e também de outros transtornos, outros medos, outras dores que a criança pode estar passando, que precisa ser realmente tratado por alguém que tenha essa experiência. Sabe, o negócio da terapia, mas ele é muito pequeno, qualquer idade faz. Tem gente de 100 anos que pode fazer. Exatamente. Gente de 20. Exatamente. A terapia... Você. Eu faço mesmo. E a gente precisa acabar com esse estigma de que a terapia é coisa de pessoas que não são boas da cabeça. Assim como o coaching também, o coaching de verdade, não é coisa de quem quer ganhar dinheiro vendendo curso ou de quem quer enganar os outros, né? Para as crianças, a terapia ela é adaptada através de brincadeiras e exercícios que ajudam a identificar esses pensamentos ansiosos e substituir eles por outros pensamentos mais realistas e mais positivos. Você tinha falado que eles iam me falar: mas terapia é coisa de gente que tem cabeça maluca. Se você faz, você é doido. Eu não sou. Você é. Você não é. Então. Você é. Você faz. Você é. Então, não é, né? Exatamente. A Se gente você tem que não acabar. comente, eu não sou. Boa. Bota aí um comentário. Eu não sou. Ninguém vai saber o que eu não sou, mas só quem ouviu o podcast. Então, isso é muito bom. Isso permite que essas crianças elas desenvolvam ali desde a infância ferramentas mentais para lidar com esses momentos de ansiedade, aumentando e trabalhando ali a resiliência delas, principalmente a resiliência emocional, que vai ser a chave para o sucesso de muitas delas no futuro. Então, voltando aqui, tentando fazer um wrap-up, um resumo de tudo que a gente falou no episódio, olha que hoje a gente falou bastante, né? A geração atual ela enfrenta assim, desafios que são únicos, desde a exposição excessiva de telas até desafios relacionados à pandemia que a gente acabou de passar e outros que exigem um olhar atento ali de adaptação por parte dos pais e reconhecer esses sinais, criar um ambiente seguro e estável onde a criança possa ser ela mesma, onde ela possa trazer todos os sentimentos que ela tem e aplicar essas técnicas baseadas aí na neurociência, na psicologia, são fundamentais para você ajudar seu filho a controlar a ansiedade e recuperar esse controle emocional que ele precisa. Então, aproveita esse mês do Dia das Crianças para se aproximar dos seus filhos e mostrar o quanto você acha e sente que eles são importantes na sua vida. Não é isso? O quê? É isso mesmo. E se você gostou desse episódio, com participação especial novamente, deixe o seu comentário, o seu review. Toda semana a gente tem um episódio diferente e com temas que são super importantes para nossa vida. Você não me mostrou que os outros que comentaram sobre mim no episódio no primeiro episódio que eu apareci. Olha a ansiedade aparecendo aqui, tá vendo? Tá ansiosa para saber o que comentaram sobre ela. Não, mas é uma só teve bons boa. comentários. Uma ansiedade boa. Então a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau. Tchau. Amigo. Tchau, seguidores. Tchau, tchau.